Bom, agora a gente vai falar de um assunto que eu considero da maior importância, que é o bullying. Você já sofreu isso, Carol? Eu, quando era criança, eu era muito magrela mesmo, Te sabe? impactou, traumatizou? É muito desagradável qualquer comentário sobre corpos, não é? Enfim, essa semana, 4 estudantes foram expulsos de uma das escolas mais tradicionais de São Paulo. Eles integravam um grupo que compartilhava mensagens preconceituosas em aplicativos da internet. O bullying é uma prática cada vez mais preocupante em nossa sociedade. O Domingo Espetacular ouve vítimas, ex-agressores, educadores e fala com exclusividade com os pais de um jovem agredido que, infelizmente, morreu depois de tantas mensagens de ódio. Essa é a nossa grande reportagem da semana. Eu nunca imaginava na minha vida que eu teria uma filha que sofreria um bullying. Era considerado uma brincadeira, é só entre crianças, isso é entre crianças. A criança negra, ela vai ser alvo preferencial, porque ela é negra. Eu não consegui salvar meu filho. Eu tive depressão dos 11 até os 15, 16 anos de idade. Eu passei de um aluno agressor para um aluno acolhedor dentro da escola. E essa agressão, o bullying, do inglês intimidação, pode até levar as vítimas à morte. Bullying é uma prática repetida de atos malvados, nocivos, com alguém que geralmente não tem condições de se defender, ou que tem mais dificuldade de se defender. Ele está sempre em pessoas que estão em igualdade de poder dentro daquela instituição. Essa semana, 4 alunos do ensino médio foram expulsos de uma das escolas particulares mais tradicionais de São Paulo. Eles compartilhavam num grupo de WhatsApp mensagens racistas, sexistas e homofóbicas para constranger novos estudantes. Esse tipo de agressão online é chamado de cyberbullying. O cyberbullying, ele se propaga muito rápido, sem controle. Ele pode ter um alcance mundial em questão de horas e ele pode já ter impactos muito devastadores. Os dados mais recentes sobre violência no ambiente escolar no Brasil revelam que numa sala de aula como essa, por exemplo, em que cabem 30 alunos, pelo menos 3 sofreram bullying nos últimos 12 meses. E a gente não está falando de uma brincadeirinha de criança. O bullying hoje é crime com pena de até 4 anos de prisão, mesmo que aconteça em ambiente virtual. Ao descobrir a existência do grupo, com cerca de 200 integrantes, a escola afirma que ampliou o trabalho de conscientização com o ensino médio, suspendeu 34 alunos que faziam parte dele e depois expulsou os mais ativos na prática do cyberbullying. O que os estudos mostram é que as medidas punitivas, como essas de expulsão, de suspensão e outras medidas puramente punitivas, elas, ao contrário de diminuírem a incidência do bullying e de outras violências, elas são preditores de novos comportamentos violentos. Aos 12 anos, a filha da Ivana sofreu bullying por meses. E ela nunca relatou nada, ela nunca reclamou de nada em casa. Eu só soube quando chegou ao ponto, né, de surgir uma agressão física na escola. A adolescente mudou de escola e passou a fazer terapia. Ela foi levada para o hospital, ela teve um laudo médico, mas eu acredito que a dor maior que ela sentiu foi na alma. A mãe procurou a delegacia e não sossegou enquanto não fez justiça. As autoras do bullying foram condenadas por lesão corporal leve e tiveram de cumprir serviços comunitários por 2 meses. As adolescentes, elas tiveram uma oportunidade de se corrigir. E a minha filha, eu tô tentando. Porque a minha filha, até hoje, ela sofre consequência dos atos. Hoje, a gente tem estudos que acompanharam essas pessoas que foram alvo de bullying aos 7 anos de idade com aqueles que não foram. E aos 50 anos, eles podem comprovar que essas pessoas que lá na infância tinham sofrido bullying, elas tinham relações sociais mais precárias, elas tinham mais insucesso profissional, elas tinham mais que o dobro de chance de ter desenvolvido distúrbios mentais, de depressão, abuso de substâncias. A Sofia conta que sofreu 4 anos de bullying numa escola particular de ensino fundamental em São Paulo. Rodearam a minha mesa e começaram a falar: nossa,
Eu arrancaria os olhos daquela fulana, eu acho muito bonitos. Nossa, eu arrancaria a pele toda clarinha. Eu arrancaria as unhas dela. Não, as unhas não, eu acho elas ruins. Tudo sobre você. Ao meu redor. Existe também os agressores que buscam poder. Tá vendo? Você não manda em mim, eu sou capaz, você não pode fazer nada. Eu já fiz isso. Em terapia há 8 anos, a Sofia considera que superou o trauma, mas ainda embarga a voz ao relembrar o passado escolar. Nossa, isso daí é uma coisa que bate muito em mim, porque comer sozinho no intervalo é uma coisa que dói. Dói, e é uma dor que se espalha pela família. Meu filho sempre vai existir, sempre vai andar comigo. Só que é dolorido falar dele. Uma dor inexplicável. O filho da Patrícia e do Igor era aluno bolsista de uma escola de elite na capital paulista. O sonho dele era ser médico, gostava de estudar. Ele desistiu de viver no ano passado. E antes de tomar a atitude irreversível, mandou um áudio em um grupo de WhatsApp do colégio. Por minutos eu salvava meu filho, mas eu não consegui salvar meu filho. É a primeira vez desde a morte de Pedro que os pais dele vêm a público para falar sobre o assunto. Eu não desejo que nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum aluno passe pelo que meu filho passou e tenta se segurar sozinho, sabe? Para tentar ter um futuro. O advogado entrou com processo contra a escola e pretende responsabilizar também os adolescentes autores do bullying. No século XXI, não é razoável que um ser humano seja submetido a qualquer forma de violência em função da cor da sua pele, do seu gênero, enfim, de ser magro ou não. Isso tem que acabar. Se o outro não tá rindo, não é brincadeira. Se faz o outro chorar, não é brincadeira. Não é. Se o outro se incomodou, não é brincadeira. As palavras machucam, as palavras matam. Esta escola particular da Zona Norte de São Paulo criou várias ações para combater o bullying. A gente discute situações hipotéticas, a gente tem rodas de dilemas, a gente tem assembleias, a gente tem muitos espaços para falar sobre os sentimentos. O conteúdo está na ponta da língua. O bullying é composto pelo alvo, a pessoa que sofre o bullying, o agressor, que é a pessoa que faz o bullying, e pela plateia. A plateia é quem vê tudo o que está acontecendo e não faz nada. Os estudos mostram que a plateia, elas são um fator fundamental para a ocorrência do bullying e que quando a plateia intervém de forma positiva, né, diz que aquilo está errado, o bullying cessa em mais de 70% dos casos. Todo ano, os estudantes elegem uma equipe de ajuda. Ela ajuda muito a olhar o que acontece na escola, se tem pessoas passando por alguns momentos difíceis, se tem bullying. Os escolhidos passam por uma formação especial. A gente aprende muito também sobre a escuta ativa, que é quando você consegue ouvir uma pessoa e entender o que ela está sentindo. Às vezes você não precisa falar nada, só da pessoa ser ouvida, ela já se sente muito melhor. O que muita gente esquece, as crianças nos lembram. Quem pratica o bullying geralmente também precisa de ajuda. Na maioria das vezes, é uma pessoa que também tem um processo de sofrimento. E ela desconta o sofrimento dela, a raiva, uma coisa de casa, ou até da vida pessoal dela, em um alvo que é uma pessoa mais frágil. É também para isso que a iniciativa existe. Você quer que alguém da equipe de ajuda te procure para conversar? Sabe de alguém que está em sofrimento ou quer denunciar um caso de bullying? As pesquisas mostram que quando uma criança ou um adolescente eles têm problemas, a primeira grupo de pessoas que eles procuram são os seus pares, né? São crianças ou são jovens da idade próxima deles. Procurar ajuda com os pais, segundo as pesquisas, é a última alternativa dos estudantes. Quando esses jovens, essas crianças procuram a família, provavelmente isso já está acontecendo há muito tempo. Sempre nas brechas, nunca na frente do professor, do inspetor ou dos pais. Como é um ato intencional, o bullying acontece escondido, nos corredores, nos intervalos, nos bilhetinhos, de um jeito que fica difícil identificar. Quais as consequências que o bullying traz para alguma pessoa que está sofrendo isso?
pessoa pode ficar mal, tipo, não querer nem vir pra escola, não querer sair de casa com medo do julgamento. Exatamente! E dependendo, em caso mais sério, pode até se suicidar, né? Pra se libertar, digamos assim. A gente não pode deixar chegar neste ponto do suicídio, da pessoa tirar a própria vida por conta de um bullying. O que você acaba de ver é um trechinho de uma aula de conscientização numa escola pública paulistana. Essa aí é a Beatriz. Ela é uma estudante acolhedora. Uma das funções dela é fazer a mediação de conflitos entre o alvo e o autor do bullying. A gente prefere conversar com ela, a gente vê, você quer que a gente faça alguma coisa? Como você quer lidar com isso? Aí a gente vai até o agressor, no caso, e conversa com ele, né? Para tentar lidar de uma melhor forma. Há 2 anos na direção, Fernanda destaca a importância do diálogo como um caminho eficaz no combate ao preconceito no ambiente escolar. Funciona muito. É trazer esses jovens que praticam o bullying para o outro lado. Fala assim, a gente precisa que você ajude aqui no acolhimento. E eles começarem a mudar esse olhar, eles verem esse sofrimento de fato, não acharem que é uma piada, que é uma brincadeira. As autoridades, no caso, numa casa, os pais, por exemplo, e numa escola, os profissionais da educação, são as pessoas que vão fazer essa conversa e elas precisam ser um exemplo. Eu passei de um aluno agressor para um aluno acolhedor dentro da escola. A fala extremamente corajosa é do João Vitor, ex-aluno da escola. Ele nunca agrediu fisicamente os colegas, mas praticava o bullying verbalmente. Eu usava pessoas que, querendo ou não, eram mais tímidas do que eu, e eu acabava fazendo piada, jogava bolinha de papel para fazer outras pessoas rir e assim conseguir me enturmar. Mas, depois de receber a responsabilidade de cuidar de um colega no espectro autista, o João Vitor mudou para melhor. Ele se formou, mas a direção o convidou para voltar como referência para ajudar outras pessoas. O João hoje é um aluno protagonista, um aluno que é líder de clube, foi líder de sala, foi gremista. Então, o João hoje é esse aluno dentro da escola.